Muito boa tarde. Vamos dar início à nossa reunião da Subcomissão de Assuntos Prisionais e Reinserção Social. A dar as boas-vindas aqui a estas três associações que estão cá na Assembleia da República no seguimento de um requerimento do PCP. Passar também a explicar a nossa grelha de tempos. Como estão cá na presença da Assembleia, na sequência deste requerimento do PCP, o PCP terá direito a uma intervenção inicial de 5 minutos. Depois, cada uma das associações terá direito a uma intervenção de 10 minutos cada uma, a que se seguirá uma ronda de perguntas das senhoras e dos senhores deputados de 4 minutos e depois terão novamente direito a 10 minutos cada uma para concluírem a vossa intervenção aqui nesta subcomissão da Assembleia da República, que, como já perceberam, se dedica exclusivamente a estas questões da reinserção social e dos assuntos prisionais e, portanto, mais uma vez dar-vos as boas-vindas e passar a palavra ao PCP, à senhora deputada Alma Rivera. Muito obrigada, senhora Presidente. Cumprimento todos os senhores deputados e um especial cumprimento e agradecimento pela vossa presença à Obra Vicentina de Auxílio aos Reclusos, à Associação Portuguesa de Apoio ao Recluso e à Associação de Defesa dos Direitos dos Reclusos. Agradecemos muito que possam estar aqui hoje. Esta é uma das audições finais de um longo de um percurso que fizemos de auscultação de vários intervenientes e agentes do sistema de reinserção social e prisional português. O facto de termos pedido estas audições e de estarmos tão preocupados com a situação atual é porque nos apercebemos que a vários níveis, seja na ótica de que a gente for, percebemos que há insuficiências gravíssimas e que, no fundo, aquele que é o objetivo de defesa da sociedade numa perspectiva de valorização da reinserção social, de prevenção da reincidência criminal, de um sistema baseado nos direitos humanos, que nós nos revemos, não tem condições para se desenvolver, porque, efetivamente, o nosso sistema prisional está muito desvalorizado, está muito degradado, os profissionais estão muito insatisfeitos, sabemos que há problemas graves a acontecer nas prisões e gostaríamos de ouvi-los precisamente sobre esses mesmos problemas. Os senhores têm um trabalho particularmente interessante porque permite-nos, ouvindo-os, perceber os resultados práticos deste caminho de desinvestimento e também desvalorização dos diferentes aspectos e dos diferentes intervenientes no sistema. E, portanto, nós tínhamos especial interesse em ouvir de viva voz, digamos assim, aquelas que são as manifestações práticas de algo que todos sabem e que, infelizmente, não tem havido entendimento de ultrapassar, que é o facto de nós não estarmos a cumprir com standards mínimos, quer do ponto de vista da humanidade, quer do ponto de vista daqueles que são os nossos compromissos internacionais, dos tratados e acordos que nós subscrevemos, quer dizer, nem as regras mínimas de Mandela nós conseguimos cumprir e, nesse sentido, achamos que deve haver um momento também de denúncia dessas circunstâncias. Como enquadramento, talvez a questão da sobrelotação tivesse algum interesse, uma vez que tem sido defendido que isso já não existe e depois, no concreto, nós não conseguimos ter essa certeza. Também a qualidade das infraestruturas, nomeadamente das celas, a questão dos serviços médicos, do apoio médico e também da questão particular da saúde mental, teria muito interesse podermos desenvolver. Há outras questões, digamos, que são mais multifatoriais, mas não podem deixar de merecer a nossa análise, como, por exemplo, os suicídios que têm-se verificado dentro das prisões, enfim. E aqueles que são os caminhos que entendem que podem ajudar a ultrapassar estes problemas e a garantir
um sistema e um conjunto de ferramentas que, de facto, cumpra com a função ressocializadora das nossas penas, que, de facto, faça jus à nossa Constituição, que faça jus àqueles que são os valores que defendemos enquanto Estado e que são também a base da nossa Constituição. E julgo que assim está feito o enquadramento geral. Vai acontecer uma coisa caricata, que é não vou poder estar o tempo todo, uma vez que há uma audição da Ministra da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior em simultâneo. Portanto, vou ter que sair para ir fazer umas perguntas, mas isto fica tudo gravado e, portanto, nós também teremos outro momento para ouvir. É caricato porque somos nós que pedimos para ouvi-los e depois, enfim, são contingências do grupo parlamentar que temos. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Vamos dar então início à intervenção inicial das 3 entidades que cá estão. Eu passaria então a palavra à primeira, à obra Vicentina de Auxílio aos Reclusos, fazendo também aqui um agradecimento e um cumprimento especial, uma vez que estamos perante uma associação que foi agraciada pela Assembleia da República com o Prémio dos Direitos Humanos e, portanto, passava-vos a palavra para uma intervenção inicial de 10 minutos. Muito boa tarde. Cumprimento todos os presentes na pessoa da Sra. Deputada Presidente e também das associações aqui presentes. Agradecemos o convite para estar presente nesta audição e esperamos que dela realmente saiam frutos que modifiquem aquilo que é o panorama dos nossos estabelecimentos prisionais. A obra Vicentina de Auxílio aos Reclusos é uma obra especial da Sociedade São Vicente de Paulo, que tem enquadramento na Igreja Católica. Existimos há 54 anos, fazendo trabalho concreto no interior das prisões, falando com reclusos, falando com os técnicos, falando com os guardas prisionais, falando com as famílias dos reclusos e prestando assistência material e espiritual aos reclusos e às suas famílias. Esta ação humanitária, e isso consta do diploma que nos entregaram há 5 anos aqui na Assembleia da República, foi reconhecida por esta Casa com o Prémio de Direitos Humanos exatamente pelo trabalho humanitário que fazemos. Temos tido um contacto frequente com Vossas Excelências aqui e muitas outras entidades ligadas ao sistema prisional. A minha intervenção vai ser muito sintética, porque a fundamentação dos pontos, eles são tantos, e com o tempo disponível não conseguiria falar. Eu tenho aqui depois um documento com a fundamentação de todos os pontos sintéticos que vou referir e que deixaria depois, tenho aqui um exemplar para todas as senhoras deputadas aqui presentes. Já participamos aqui em audições anteriores. Na anterior legislatura pedimos audiências a todos os grupos, a todos os partidos representados nesta Assembleia da República, fomos recebidos por alguns. Temos tido reuniões com a Presidência da República, aqui com a Presidência da Assembleia da República, com o Ministério da Justiça, publicamos vários comunicados na comunicação social, mantemos contactos também com organizações vítimas, das vítimas dos atos perpetrados por os reclusos, sendo eu próprio associado de organizações de vítimas, portanto não descubro aquilo que são os sentimentos das vítimas dos atos que levam as pessoas para as prisões. Seguimos atentamente os relatórios do Comitê para a Prevenção da Tortura do Conselho da Europa, da ONU e de várias entidades, assim como os eventos que uma das outras associações aqui presentes, a APAR, tem levado a efeito e que também são um contributo positivo para o sistema prisional. Podemos dizer que, desde que nos atribuíram o Prémio de Direitos Humanos, em 2018, no nosso trabalho humanitário, apesar de tudo isto que aqui referi, pouco de significativo aconteceu na realidade prisional. E vejamos então. Eu começo até por uma pergunta. Esta subcomissão integra nas suas bases de trabalho as audições havidas na anterior legislatura? É que nós já tivemos aqui numa mesma subcomissão na anterior legislatura e não sabemos depois qual foi o resultado que houve. E, portanto, gostaríamos de saber se esse trabalho vai ser integrado nos trabalhos desta subcomissão. Um dos aspectos gravosos, porque tem a ver com a situação do nosso direito constitucional, é que nós continuamos com inimputáveis de presos nos estabelecimentos prisionais. Inimputáveis que, à partida, deviam estar em estabelecimentos de saúde e não numa prisão, ainda que muitas vezes
se designe estes estabelecimentos, que estão dentro dos estabelecimentos prisionais, como clínicas psiquiátricas. Não tem nada, são guardas prisionais, o funcionamento normal é da prisão, os técnicos são os técnicos da prisão, aquilo é uma prisão. Aliás, o Comitê para a Prevenção da Tortura do Conselho da Europa já por várias vezes disse que devia ser encerrado a clínica psiquiátrica de Santa Cruz do Bispo. Isto tem sido dito nos últimos relatórios e nada acontece. Aliás, anteontem, quando houve aquele incêndio no Hospital de Caxias, os reclusos que foram afetados e que estavam naquele local foram para Santa Cruz do Bispo. E, portanto, os inimputáveis estão condenados à prisão perpétua. A nossa Constituição proíbe a prisão perpétua. Não, há inimputáveis há mais de 35 anos. Eu mais à frente irei referir até um caso concreto, porque o recluso autorizou-me a que eu divulgasse o nome dele. As penas sucessivas, que também são equivalentes à prisão perpétua. Já tivemos vários compromissos, inclusive o anterior diretor-geral, que disse que ia fazer uma proposta de alteração legislativa para acabar com as penas sucessivas, e chegou-nos a referir até o trabalho concreto havido. Continuamos com as penas sucessivas, podem levar à prisão perpétua e que não se tem visto nenhuma evolução no sentido de como elas terminarem. Aliás, quando no penúltimo relatório do Conselho da Europa, esta questão foi abordada, a decisão que foi tomada foi encerrar um espaço que em Santa Cruz do Bispo havia para tratamento de reclusos que se queriam livrar das drogas, as unidades livres de drogas, encerraram o espaço e transferiram para lá inimputáveis. E deixamos de ter um espaço para tratamento de pessoas que queriam sair da droga, porque tínhamos que responder à questão do Conselho da Europa para não ter a sobrelotação que tínhamos na eufemisticamente designada Clínica Psiquiátrica de Santa Cruz do Bispo. Aliás, os relatórios das instâncias internacionais são muito claros nesta questão. E depois temos isto, como os relatórios, como Portugal ainda não prescindiu da divulgação automática dos relatórios, que é uma questão que levantamos, queremos opacidade ou transparência, porque é que o governo português, a exemplo de muitos outros governos da Europa, não autoriza a divulgação automática dos relatórios das instâncias internacionais. Tem que se esperar que o governo autorize para se saber o que se passa. E quando isso acontece, como aconteceu com este relatório último da Organização Mundial de Saúde, o governo vem dizer que estão desatualizados. Pois, só autorizam que sejam divulgados muito tarde para depois dizer que estão desatualizados. É uma questão que eu penso esta Casa pode tratar. Portugal tem que ter uma atitude de completa transparência. Se houve uma visita de uma instância internacional e há um relatório, não pode o governo decidir quando é que esse relatório vai ser divulgado. Também tem que ser dada publicidade a todos os contratos e protocolos com entidades que utilizam mão de obra prisional. Nós não sabemos se há aqui utilização de trabalho escravo. Andamos a dizer que os chineses utilizam os presos nas obras públicas, mas Portugal não divulga os protocolos que faz com entidades que utilizam mão de obra prisional. Também aqui já tivemos várias declarações de responsáveis a dizer: sim, senhores, vamos divulgar os protocolos. Eu ontem estive a ver, não há nenhum protocolo da Direção-Geral dos Serviços Prisionais divulgado com empresas que utilizam mão de obra prisional. Os reclusos têm a possibilidade de trabalhar com remuneração digna. Não podem trabalhar, como hoje acontece, a ganhar 50 cêntimos a hora. Portanto, tem que se rever o estatuto do trabalhador enquanto recluso e não utilizá-lo também como trabalho escravo. E sem concorrência desleal, porque quando se está a permitir que entidades privadas utilizem reclusos a pagar estes valores, estamos a fazer concorrência desleal com as empresas que trabalham na mesma área e que fazem o mesmo serviço que essa empresa que utiliza trabalhos reclusos. Temos que consagrar o direito à própria defesa que está consignado no Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos. É também uma questão que se arrasta há muitos anos, porque é que Portugal ratificou o Pacto Internacional, que consagra no seu artigo 14º o direito à própria defesa, e ainda não o integrou no seu direito interno. Ninguém nos dá uma explicação satisfatória para isto. Temos que acabar com a arbitrariedade do funcionamento dos tribunais de execução de penas na concessão de licenças jurisdicionais, aquilo que é considerado precárias, e da liberdade condicional. Por exemplo, em França, a liberdade condicional pode ser concedida após o cumprimento de 25% da pena. Em Portugal, quase ninguém tem liberdade condicional, nem com 50% da pena. Temos que arranjar um outro enquadramento legal para todas as substâncias que provocam dependências, substituindo a repressão e a punição para tratamento, prevenção e informação, acabando com o tráfico e as consequências dele decorrentes.
Estima-se que 80% dos crimes estão ligados de forma direta ou indireta às drogas. Temos que rever toda uma política global do país relativamente às dependências. Temos que permitir a utilização de todos os meios de comunicação legalmente permitidos na sociedade em geral, telemóveis, computadores e televisores. A prisão apenas limita a liberdade de circulação. Os reclusos devem manter o direito a ter todas as outras coisas, porque isto depois prejudica a reinserção social. Um recluso que esteja a cumprir a pena 10 ou 15 anos, quando chega cá fora não sabe trabalhar com os meios que existem na sociedade. E fomenta também a clandestinidade. Todos sabemos que há telemóveis dentro das prisões, todos sabemos que há computadores clandestinamente. Porque é que não se acaba com esta clandestinidade? Temos que evitar a concentração de reclusos em grandes prisões, mas sim a dispersão por pequenas prisões do território nacional. Porque isto coloca a questão da reinserção social, da possibilidade de visita das famílias mais difícil. E temos que incluir essas visitas das famílias e da assistência espiritual e religiosa nos serviços mínimos das greves dos guardas prisionais. Os familiares devem estar, as visitas familiares devem estar nos serviços mínimos. Temos que diminuir a população prisional e o tempo médio de cumprimento de pena, porque se isto for feito e formos para padrões europeus de população prisional, isto está quase a acabar. Não precisamos de mais guardas prisionais nem de mais técnicos. Nós o que temos é excesso de reclusos. Se nós formos para a média europeia dos reclusos, a questão que se levanta de falta de guarda e de falta de técnicos é logo vista numa dimensão completamente diferente. E eu não sei porque é que Portugal continua a persistir nesta grande concentração de reclusos. E agora, como últimas questões sintéticas, temos que introduzir as regras de Bangkok no direito interno de Portugal. Não podemos ter crianças até aos 3 anos nas prisões. Estamos a aprender seres inocentes e as regras de Bangkok já têm linhas orientadoras claras. Temos que acabar com a retenção do dinheiro dos reclusos, do fundo de reserva. Se o recluso quiser constituir um fundo de reserva quando sair liberado, tem o direito. Mas o dinheiro que ele ganhou, os 2 euros por dia, tem que ser dele para ele comprar os bens que necessita. Uma última caracterização. Estes 54 anos permitiram que nós chegássemos à conclusão que as prisões portuguesas são retrógradas, medonhas, arcaicas, medievais, desumanas, cruéis, degradantes, violentas e dispendiosas. A violência dentro das prisões e entre as pessoas que lá vivem não podem continuar. E, nesse sentido, vou acabar mesmo, a análise da problemática dos crimes tem que ter em conta questões mais alargadas que não a mera questão da gestão das prisões. Por que é que se praticam crimes? Qual a relevância da situação social e patológica dos perpetradores? Há criminosos por diversão. O ódio, o racismo, a xenofobia são patologias ou correntes ideológicas. E a simultaneidade da condição de vítimas criminosos? A vingança tem raiz genética ou é impulsionada por correntes políticas? Portanto, é necessária uma dinâmica de prevenção de criminalidade em vez da repressão e da punição. Vamos ter, último ponto, as Jornadas Mundiais da Juventude aqui. É imperioso que esta Casa, que é quem tem poder, considere a possibilidade de ser possível uma amnistia, um perdão de penas, para que nos aproximemos dos tais rácios europeus e para que estas Jornadas Mundiais da Juventude se traduzam para os jovens reclusos em algo de concreto, porque o estudo da Comissão de Estudo e de debate da reforma do sistema penal há 20 anos, presidida pelo professor Freitas do Amaral, recomendava que ninguém com menos de 21 anos pudesse ser submetido à privação da liberdade. Muito obrigado, Sr. Presidente, pela tolerância. Muito obrigada ao Sr. Presidente, ao Sr. Engenheiro Manuel Hipólito Almeida dos Santos. Passaríamos então agora à Associação Portuguesa de Apoio ao Recluso e ao seu Presidente, o Dr. Diogo Cabrita. Muito obrigado a todos. É um privilégio à par estar aqui presente. Começo por me curvar perante o testemunho extraordinário que o Sr. acaba de apresentar. Subscrevemos cada ponto, cada afirmação e, portanto, para evitar repetirmos-nos nos documentos, vou seguir outro caminho. Quero começar por lembrar o Partido Comunista Português, e não o posso deixar de refazer nesta comissão, que a maior redução à dotação orçamental feita para os presídios portugueses foi feita com o voto do Partido Comunista
há pouco tempo, de reduzindo 60 milhões de euros à dotação orçamental que era possível para a Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais. É importante não esquecermos e não apagarmos os passados. O PCP devia ser o responsável máximo da luta pela qualidade nas cadeias, reportando àquilo que foi o seu passado. Milhares de militantes do Partido Comunista passaram a vida nas cadeias, testemunharam o que foram as cadeias em Portugal. É uma pena que o Partido Comunista Português hoje seja um sindicato de apoio dos trabalhadores e se esqueça dos que são reclusos. Estes 60 milhões deixaram uma marca muito triste para qualquer associação de defesa de apoio aos reclusos em Portugal. É importante que, por exemplo, questões como o escrutínio público de quem gera os presídios seja absolutamente claro. Nunca ouvimos nada do PCP sobre essa matéria. É importante que todos os profissionais realmente sejam apoiados nas suas lutas, mas é inaceitável que, por exemplo, os guardas prisionais estejam em greve há mais de um ano e nada esteja a ser feito no sentido de prevenir os danos que estão a ser causados aos inúmeros reclusos em Portugal. E, portanto, o PCP deve também pôr a mão na consciência. E conosco tem todo o apoio para esta luta e para esta comissão, mas não gostamos de ver branquear nenhuma das opções que, entretanto, o PCP também apoiou. É importante também lembrar que os regulamentos internos dos presídios são um dos problemas atuais do sistema prisional português. É preciso repensar o regulamento interno, mas fazê-lo de forma aberta, pública e chamando também todos os que deste assunto participam a dar opinião sobre o que se deve fazer. Nós temos um sistema prisional em que, infelizmente, varia de cadeia para cadeia imensas das coisas que se fazem e se decidem, dependendo da pessoa que é escolhida para gerir esse presídio. É importante lembrar que esse escrutínio, embora melhor do que no passado, é não transparente, não claro e não sabemos porque é que alguém chega a diretor de um presídio. Era importante que isso mudasse. Era importante, e aqui pego um pouco no que foi dito antes, que tivéssemos a dignidade de recordar que a alimentação nos presídios custa 0,8 cêntimos por refeição. Não me perguntem que qualidade é que isto pode ter, que até em casa é difícil fazer uma refeição por 0,8 cêntimos. Esta é a realidade do que estamos a viver em Portugal. O incumprimento das leis por parte de quem gere a guarda daqueles que estão presos é inaceitável. Nós não podemos prender pessoas que não cumpriram a lei e depois cair sobre elas não cumprindo lei nenhuma. A situação é de tal modo caótica que todos os presos em Portugal que recorrem aos serviços internacionais acabam por ser é-lhes dada a razão e, em muitas situações, são indemnizados por estarem presos nos presídios portugueses. E isto é uma coisa que se repete ano a ano. Pagamos-lhes 0,5 à hora, mas eles depois vão buscar 10.000 euros de indemnização porque as condições em que estão presos são miseráveis. O EPL é uma das maiores vergonhas do que se passa em Portugal. Mas não se passa agora, PCP. Passa-se há pelo menos 15 anos. E vocês estiveram a apoiar um governo que não fez rigorosamente nada durante alguns anos. E isto vai-me desculpar, o meu secretário-geral se calhar vai ficar zangado comigo, mas eu não podia calar esta coisa. Há aqui um conjunto de situações que não deixam nem dignificam os próprios partidos políticos.
E sobretudo este, porque eu habituei-me a ver a história do PCP quase como uma medalha ter estado na cadeia. Os cuidados médicos nas cadeias. Os cuidados médicos nas cadeias não são iguais aos que eram há 20 anos, houve melhoria. Sim, claro que há algumas melhorias. Há pessoas que entram nas cadeias em situações deploráveis, porque são pessoas que têm uma vida deplorável, de miséria, etc., e melhoram nas cadeias. Mas a coisa mais grave que se pode dizer é que nós melhoramos a vida das pessoas nas cadeias, porque pelo menos 300 suicidaram-se lá dentro. E, portanto, deve haver alguma coisa que leva a que eles não fiquem melhor. Suicidam-se. E isto é de uma gravidade incontornável. Também, e pegando de novo apenas em detalhe e reforçando, o trabalho digno é um trabalho remunerado. Nós retiramos às pessoas que são presas a liberdade. Foi assim que Michel Foucault defendia punir ou educar, recuperar. Nós parece que estamos viciados no punir. Em Portugal, com muita frequência, recentemente com alguma coisa risível eu achava isso, vinham para a rua em defesa dos animais as pessoas que gritavam prendam os tipos que maltratam os animais, mas nunca se lembraram de os mandar para o jardim zoológico tratar dos animais. Nunca lhes passou pela cabeça que essas pessoas, se calhar, postas nos canis, são de muito mais utilidade. Nunca lhes passou pela cabeça utilizar outras formas de punir que não o presídio. É porque isto é uma viciação do processo, ou seja, nós parece que só conhecemos um modo de castigar, ou de punir, ou de retirar alguma qualidade à vida de quem cometeu um erro. E termino com uma nota muito importante. Em Portugal, o grande problema é que há presos a mais. E há presos a mais porque a legislação é excessivamente punitiva e excessivamente virada para o presídio. Temos que resolver o problema das cartas de condução que dão 7,5% das pessoas que estão nos presídios. Mais do que as que mataram. Temos que reduzir o número de pessoas que estão nos presídios, resolvendo o problema da droga, como é evidente. A questão da droga tem que ser discutida de forma aberta e clara. Chegámos ao ponto em que hoje a metadona corre com liberdade e facilidade nos presídios, mas a medicação que é dada para a diabetes, para a hipertensão, é pedida para ser trazida de casa aos reclusos. Uma pouca vergonha, uma coisa inaceitável. Um preso não tem que trazer nada para um presídio. Um preso foi-lhe retirado um conjunto de direitos, tem que ser, e por isso está à guarda do Estado, tem que ser apoiado em todas essas questões. Nós não, quando tiramos a liberdade, não tiramos a saúde, a higiene, a educação, o trabalho, a dignidade, não tiramos nada disso. E, portanto, o sistema empancou num erro que é preciso desconstruir. Para nós é fundamental, obviamente, primeiro reduzir o número de presos, depois, obviamente, utilizando uma alteração da legislação, é por aí é o grande caminho, criar mecanismos mais criativos de punição de alguns erros da vida social. E não tenho mais também. Muito obrigado. Muito obrigada. Vamos então concluir a primeira intervenção, passando a palavra à Associação de Defesa dos Direitos dos Reclusos, ao seu presidente, ao Dr. Machado Vilela. Muito obrigado. Começava naturalmente por agradecer o amável convite para estarmos aqui presentes. Somos uma associação, de facto, muito recente. Não temos a história, nem temos, digamos, o compromisso que já vem sido estabelecido pelas duas associações que aqui estão.
Mas queria agradecer particularmente ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, porque sei que tem a ver com a sua intervenção o facto de estarmos aqui, porque nós dirigimos uma comunicação a todos os grupos parlamentares para que pudessem ouvir-nos e pudessem sentir aquilo que é a nossa percepção da realidade dos reclusos e, lamentavelmente, apenas o Partido Socialista respondeu ao nosso repto e tivemos uma muito interessante, um muito interessante momento de partilha de algumas situações que nos apoquentavam. Deixem-me dizer-vos que o propósito desta nossa associação é um propósito um pouco diferente daquilo que é o propósito habitual, que acaba por ser um propósito, muitas vezes, de confrontação, de reivindicação pura. Eu entendo que é muito fácil apontar lapsos, é muito fácil apontar insuficiências. Na verdade, infelizmente, vivemos num país que tem insuficiências a vários níveis e seria estranho que as não tivesse também quanto aos reclusos. Mas permitam-nos que pensemos desta forma e que chamemos a vossa atenção para que procurem olhar para esta problemática dos reclusos de uma forma um bocadinho diferente da problemática com que ela tem sido vista e olhada. Neste compromisso, que é um compromisso diferente. Nós, há 3.000 anos ou há 2.000 anos, fazíamos guerras e tomávamos escravos no fim das guerras. Nós, há poucos anos, ainda muito poucos anos, comparado com este período temporal, enforcávamos pessoas em pelourinhos, ainda os temos expostos nas nossas cidades, e há uma única coisa que se mantém praticamente desde sempre, que são as prisões. Parece que a única forma que nós temos de repor os valores e a ordem que queremos estabelecida são as prisões. Ou seja, prendemos por tudo e por nada, tiramos as pessoas para as prisões, pessoas que são gente como nós, e esquecemos-las nas prisões. Não vemos uma outra forma de tratar a punição que decorre do direito penal que não seja pelas prisões. Com uma agravante adicional, é que se era consensual, uma espécie de decorrência do direito natural, os valores que o direito penal antigamente protegia, nós hoje damos dignidade penal a determinado tipo de comportamentos que nem sequer são consensuais nas nossas sociedades. Nós podemos falar, podem discordar de mim naturalmente, mas se falarmos em crimes de natureza fiscal, eu não entendo por que razão é que eles vão ser punidos com uma pena de prisão. Não faz nenhum sentido usarmos a pena de prisão como remédio para tudo. E, portanto, é nesta perspectiva que se torna importante construir um diálogo novo e uma abordagem diferente e perceber de que forma é que vamos punir. Não esquecendo aquilo que nos parece que é absolutamente essencial. O primeiro compromisso de ressocialização que qualquer recluso ou qualquer pessoa que seja sancionada penalmente é um compromisso de restauração da paz com aquelas pessoas que são as titulares dos interesses que estavam protegidos pela punição. Isto para dizer o quê? A Justiça está muito bem vocacionada, aparentemente, os senhores juízes, os seus magistrados, os seus advogados, para tratar do arguido, do responsável, mas ignoram de forma olímpica a vítima, vitimizando-a duas vezes e, com isso, vitimizando também o arguido, aquele que vai ter que cumprir uma pena, mas que não teve a oportunidade de se redimir, digamos assim, com aquela que é a vítima. Temos que tirar, digo eu, a cadeia do centro do mundo. A cadeia não repõe a paz social, não restaura a ofensa, não restaura as perdas que foram sofridas. E, a título meramente exemplificativo, vou-vos falar, por exemplo, das preventivas, da prisão preventiva que é aplicada a pessoas que são presumivelmente inocentes.
Em primeiro lugar, pegamos nestas pessoas e colocamos-las juntamente com os outros reclusos que estão a cumprir penas. Ou seja, não criamos um mecanismo diferente quando nós vamos a um código de execução de penas e temos lá que o tratamento tem que ser absolutamente diferenciado. A prisão preventiva não pode ter exatamente o mesmo tratamento. Sobretudo se nós pensarmos que muitas vezes enviamos para a prisão preventiva pessoas por causa de uma ofensa à paz social, o alarme social. Vejam bem, o alarme social. Às vezes temos operações policiais muito bem conduzidas, muito bem planeadas, que chegam ao ponto de escolher o juiz que vai decidir que esta faixa social merece uma prisão preventiva, fazemos buscas sem presença de advogados, detemos as pessoas até 48 horas, às vezes mais, sem lhes dar a oportunidade de tomar um banho, de lavar os dentes, de fazer a barba, aparecendo como verdadeiros pelintras perante um juiz de instrução, sem dormir, sem condições rigorosamente nenhumas de se defenderem. E, portanto, mas temos esta questão da perturbação da paz, porque temos outras questões, como os perigos de fuga e essas coisas, a forma como os senhores juízes interpretam estes perigos são, eu direi, caricatas, para não lhes chamar outra coisa, porque basta que a moldura penal seja em abstrato muito elevada, que o perigo de fuga já se encontra preenchido. Isto não faz rigorosamente sentido nenhum. Os únicos que, de facto, conseguem chegar a tempo de ajudar os arguidos que estão nestas situações são a comunicação social, que consegue chegar e ainda captar o primeiro uivo das sirenes da polícia. Sr. Deputados, eu creio vivamente que todos nós temos uma preocupação normativa que norteia as nossas vidas, no sentido de que não cometemos crimes. A verdade é que estes reclusos, muitos deles, estão aqui a cumprir penas de prisão, como dizia há pouco, por causa de uma carta de condução, porque não tiraram a carta de condução e conduziram um veículo automóvel 4 ou 5 vezes e cumprem uma prisão efetiva. O problema é que depois tudo isto nos faz lembrar uma história ainda recente, do século passado, é verdade, mas na Alemanha nazi também começou assim. O problema não era comigo, era com os judeus. Isto é um problema, isto só afeta os judeus. E, portanto, porquê é que eu me vou preocupar com isto? Porquê é que eu me vou preocupar com as condições da cadeia? Porquê é que eu me vou preocupar com estas questões? Eu não sou judeu. Mas, na verdade, vamos chegar lá. Quando falamos de reclusos, falamos de gente que é gente como nós, que tem que ter uma oportunidade. E nós temos, efetivamente, algumas propostas concretas, de que vamos falar na segunda parte da intervenção, mas deixaria já aqui só 2 reptos. Um primeiro é este. Estamos na Casa da Democracia, nós sabemos que muitas vezes são muito polarizadas as discussões sobre determinados assuntos. Eu penso que este é um assunto que pode ser amplamente consensual entre os partidos políticos portugueses, aqueles que nos representam, aqueles que na Casa da Democracia fazem as leis. Portanto, é uma oportunidade que existe de repensar este modelo penal de outra forma. Dou-vos aqui só 2 notas para aproveitar o tempo que ainda disponho. As 2 coisas mais valiosas que existem hoje dentro de uma prisão são o acesso à internet e a droga. Ora, o acesso à internet tem a ver com aquilo que defendia há pouco. Eu não se entende por que razão se impede os reclusos de terem acesso à internet. Por que razão? Em que lei, em que Constituição, não é na portuguesa seguramente, onde é que decorre que alguém que está preso não pode ter acesso à internet, não pode ter um telemóvel no bolso para telefonar à sua família e conversar com eles e manter os vínculos afetivos com a sua família. Depois, uma outra coisa que é absolutamente caricata. Vejam que ninguém beneficia de uma saída precária, ninguém beneficia de uma liberdade condicional se após o trânsito em julgado da sua decisão, ainda que tenha clamado por ser inocente, não diga ao senhor juiz de execução de penas: estou muito arrependido, a pena é justa. Eu estou aqui porque, de facto,
eu fiz mal e estou muito feliz por me terem posto aqui na prisão e eu vou me emendar. Esta mentira é repetida à exaustão para que as pessoas possam beneficiar de uma saída precária. Porque senão vão, e perdoem-me a expressão, roer uma pena inteira lá dentro só porque discordam de terem sido condenadas. Muito obrigado. Muito obrigada. Vamos dar então início à ronda de questões que vão ser colocadas para as senhoras e os senhores deputados. Passaria a palavra à senhora deputada Marta Temido, do Partido Socialista. Muito obrigada, Sra. Presidente. Antes de mais nada, cumprimentar todos os presentes, naturalmente a Obra Vicentina de Apoio ao Recluso, a Associação Portuguesa de Apoio ao Recluso e a Associação de Defesa dos Direitos dos Reclusos e todos os seus representantes. Cumprimentar também todos os senhores e os senhores deputados. Eu gostaria de, em primeiro lugar, saudar esta sessão porque ela mostra que o diagnóstico que todas as associações trazem é coincidente em relação a alguns aspectos, independentemente depois das nuances de abordagem que não são de sumenos importância. E, portanto, se podemos daqui retirar algumas conclusões, porque, como foi dito no início desta intervenção, os deputados que integram esta subcomissão, pretendem, penso eu, todos os grupos parlamentares, no final destas audições, daqui retirar material suficiente para poder fazer propostas de alteração de legislação ou de recomendações ao Governo. Dizia eu, parece coincidente o diagnóstico em 3 pontos. No ponto da necessidade de redução do número de reclusos, isto não é um pormenor porque exige uma intervenção multidimensional. Sob o ponto de vista da melhoria das condições de vida nos estabelecimentos prisionais, não só das condições materiais, mas de condições que todos poderemos perguntar-nos, uns com maior justificação do que outros, evidentemente, mas todos poderemos perguntar-nos porque é que se mantêm inalterados, como algumas das regras do Regulamento Geral dos Estabelecimentos Prisionais. Penso que era esse o sentido de algumas intervenções que foram feitas, e se fosse possível, depois na reação, especificar melhor quais são esses aspectos, já deram alguns exemplos, mas quais são esses aspectos sobre os quais devíamos especificamente incidir. As questões do acesso à internet poderão ser um exemplo apenas. E depois as condições também de trabalho daqueles que, de alguma forma, garantem o funcionamento dos estabelecimentos prisionais e do sistema de reinserção e que são os atores privilegiados dos programas de reinserção dos reclusos. Dito isto, se concordarem que estes 3 temas são os temas essenciais, parece-me que posso reter isso das vossas intervenções e, no sentido de ajudarem ao nosso trabalho posterior, aquilo que eu pedia que pudessem ajudar-nos era, de facto, nessa concretização do que é que, especificamente, dentro daquilo que é a nossa esfera de ação, que não é executiva, é estritamente legislativa, seria de alterar. Termino dizendo o seguinte, sobre alguns aspectos que foram aqui referidos e que me parece importante clarificar. O tema da prisão perpétua e o tema da renovação sistemática das medidas de internamento compulsivo. A atual proposta de nova lei de saúde mental tem uma proposta de revogação do artigo 92, número 3 do Código Penal, exatamente fazendo cessar essa prorrogação automática, ainda que mediada, do internamento compulsivo, porque também o proponente da alteração legislativa, no caso Ministérios da Justiça e da Saúde, perceberam a gravidade daquilo que estávamos a ter no terreno, contrário às convenções internacionais e à Constituição e, portanto, fez uma proposta de alteração legal, que neste momento está, penso eu, em fase final da apreciação nesta Casa, não é um tema que eu acompanho, e que tem exatamente essa alteração. A questão dos relatórios do Comitê de Prevenção da Tortura, para a qual, aliás, a OVAR já nos tinha associado, já nos tinha alertado e que vinha já merecendo o nosso acompanhamento. Tanto quanto é do nosso conhecimento, o relatório de 2019 é o último disponibilizado também foi o último que conseguimos ter acesso e
os subsequentes não foram ainda concluídos. Por fim, só para dar mais uma nota, de que eu consultei rapidamente a nota das estatísticas da Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais e aquilo que encontro são 48 óbitos, naturalmente muitos, dos quais 9 suicídios, naturalmente muitos e sem parlamentar, mas não queria deixar de dar esta nota. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Passava agora a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD, a Sra. Deputada Márcia Passos. Muito obrigada, Sra. Presidente. Boa tarde, senhoras e senhores deputados. Boa tarde a todas as associações, respectivos representantes. Muito obrigada por estarem aqui connosco a ajudar a esta reflexão, que é naturalmente uma reflexão importante e que nos trazem temas e assuntos que muito nos preocupam. Eu podia fazer um comentário a cada uma das intervenções, mas não vou fazer, não tenho tempo, porque todas foram de uma riqueza de facto notável no que respeita ao estado do país, deixem-me dizer assim, e de que de alguma forma todos os senhores nos trouxeram sinais de um diagnóstico que é altamente preocupante e que é demonstrativo também da inércia das políticas que não têm sido adotadas ao longo dos últimos anos. Se me permitirem, eu focava-me em 3 aspectos muito concretos e numa pergunta muito direta, que é o que é que está a falhar? E o que é que está a falhar nestes 3 aspectos que eu vou referir. Primeiro, no que respeita aos doentes e aos reclusos que estão doentes e em fase terminal, gostaria que nos dessem mais alguns elementos sobre esta matéria, que acompanhamento é que é feito, como, se não é feito nenhum, e o que é que está a falhar relacionado com este tema. Depois, numa das vossas intervenções, ou até em várias, focaram-nos o tema do trabalho dos reclusos. Naturalmente que o trabalho dos reclusos é associado a uma necessidade de prevenção especial e também de ressocialização. O que é que falta fazer aqui? Não há postos de trabalho, os que existem não são adequados, que soluções, porque é isso que também nós precisamos de todos vós, como conhecedores muito mais próximos desta realidade, que soluções é que se poderiam apontar para as questões relacionadas com o trabalho dos reclusos, não só do ponto de vista da remuneração, mas também das condições de trabalho, onde, como fazer tudo isto. E, finalmente, porque não é menos importante e está também, na nossa perspectiva, muito relacionado com todos os problemas que focaram, que são as questões relacionadas com os guardas prisionais, com as sucessivas greves que nós temos conhecimento, com as sucessivas reclamações, no que respeita ao estatuto profissional, à regulamentação, à avaliação de desempenho, ao pagamento do suplemento de segurança prisional e, portanto, é com muita tristeza que constatamos que os últimos anos têm sido de uma degradação absoluta, não só no que respeita às condições que existem nas prisões, mas também deixem-me dizer isto de uma forma que não seja muito antipática, mas é o ignorar de que estes profissionais precisam de uma atenção especial, precisa de existir um investimento nesta classe profissional e isso não tem sido feito. E enquanto não se fizer isto, naturalmente os prejuízos também acabam por abranger todo o sistema prisional, não só a profissão em si, mas também todo o sistema prisional. Portanto, gostava também de vos ouvir, se fosse possível, no que respeita a esta matéria, sinalizando-nos também aqui potenciais caminhos de soluções para estes problemas que acabei de enunciar. E por agora era só. Muito obrigada, Sra. Presidente. Muito obrigada. Passava então a palavra à deputada Patrícia Gil Vaz, da Iniciativa Liberal. Obrigada, Sra. Coordenadora. Cumprimentar todos os representantes da Ordem Vicentina de Auxílio aos Reclusos, a Associação Portuguesa de Apoio ao Recluso, Patrícia Gil Vaz, a Associação Portuguesa de Apoio ao Recluso e a Associação de Defesa dos Direitos dos Reclusos.
Começo por agradecer a vossa disponibilidade e as vossas intervenções iniciais e a exposição dos vários problemas que aqui nos trouxeram. A Iniciativa Liberal tem acompanhado a situação crítica em que se encontram as nossas prisões, os nossos estabelecimentos prisionais, que efetivamente não tem sido a prioridade dos sucessivos executivos, e não é só o Executivo Socialista, também o Executivo do PSD, como a Associação de Apoio ao Recluso bem referiu, é um problema que já se arrasta há décadas e, portanto, há aqui uma responsabilidade que é contínua. E há uma reforma do sistema prisional que não foi feita e que tem culminado na situação desastrosa e até perigosa que todos nós temos vindo a assistir. É uma situação que esta subcomissão já teve a oportunidade de contactar de perto quando fizemos a visita ao estabelecimento prisional de Ponta Delgada, onde pudemos perceber e ver com os nossos olhos as situações degradantes em que os reclusos vivem. E percebemos também porque é que Portugal foi várias vezes condenado pelo Tribunal Europeu dos Direitos Humanos em relação às condições degradantes em que os nossos estabelecimentos prisionais se encontram. Por isso concordamos com todas as entidades quando referem que ainda há muito a fazer e cabe-nos a nós, enquanto legisladores, fazê-los, e no que pudermos contar com o vosso conhecimento e a vossa participação de quem está no terreno e de quem pode ajudar a tomar as decisões e a adotar as medidas legislativas que sejam concretas e que solucionem efetivamente aqueles que são os problemas, nós teremos todo o gosto em aproveitar esses vossos contributos e, por isso mesmo, fazer 3 perguntas muito breves e um pedido. A primeira pergunta seria, especificamente, e na vossa opinião, que reformas de fundo precisam o nosso parque prisional e a organização do sistema penitenciário? Que medidas é que encaram como necessárias para potenciar a melhoria do meio prisional? E o que é que acham pertinente modificar na legislação penal no sentido de reduzir os tais 7,5% daqueles que se encontram presos por conduzir sem carta? Que alternativas propõem e que outras medidas legislativas, nomeadamente na legislação penal e controle nacional, é que propõem? O pedido que eu teria a fazer é à Associação de Defesa dos Direitos do Recluso, quando referiu que vai apresentar propostas concretas na segunda ronda, se poderá também enviar essas mesmas propostas e essas mesmas sugestões para a Comissão, para depois ser distribuída por todos os deputados. Obrigada. Muito obrigada. E então, para concluir esta ronda, passava novamente a palavra ao PCP, à senhora deputada Alma Rivera. Muito obrigada, Sra. Presidente. Eu queria começar por agradecer àqueles que escolheram este espaço como um momento privilegiado para partilhar os problemas que são sentidos no sistema prisional. Era mesmo isso que se pretendia, aproveitar esta ocasião também para denunciar e poder criar sensibilização para que as medidas que sucessivamente têm sido apresentadas, e recordo neste último Orçamento de Estado em que o PCP apresentou diversas propostas para o sistema prisional e elas foram rejeitadas, conseguir através destas audições sensibilizar e criar unidade para a sua resolução. Esse é o objetivo principal e é isso que tem que nos motivar. Foram aqui colocadas questões, julgo eu que cada uma delas merecia um dia inteiro de audições, nomeadamente ao nível daquela que é a questão das penas e da sua execução, da forma como nós adotamos ainda uma concepção extremamente retrógrada do ponto do trabalho que se deve fazer com pessoas que foram condenadas por crimes, mas também, por outro lado, foram aqui levantados aspectos que têm a ver com condições mínimas, de salubridade até, não é? de vida, que, a partir daí, se essas necessidades não estão satisfeitas, todas as outras necessidades acabam por não conseguir estar satisfeitas de forma nenhuma, e não estão. E aí entra também a questão das necessidades religiosas, por exemplo, das necessidades sociais, enfim, há aspectos aqui que deviam ser considerados. E, portanto,
quando não temos essas condições mínimas asseguradas, toda a reinserção, a reabilitação, a ressocialização ficam absolutamente condicionadas e cria-se um ambiente que é de guerra e não de promoção e de prevenção da reincidência, que também é outro aspecto que, quando não há, esquecemos que isso depois paga-se. Quando não se faz a ressocialização, depois vai-se pagar mais à frente, e há crimes, como a violência doméstica, que têm elevados níveis de reincidência. Nós tivemos a oportunidade de visitar o EPL, e uma das coisas que a senhora diretora nos colocou foi que tinha imensas reincidências ao nível da violência doméstica. Portanto, se queremos mesmo evitar, temos que começar por algum lado. Foi aqui colocado um aspecto que a nós nos preocupa, e nós vamos entregar ainda hoje um requerimento para pedir todos os protocolos com entidades que beneficiam do trabalho dos reclusos, porque essa é uma questão que nos tem preocupado particularmente, e reconhecemos essa falta de transparência, não só nisso, mas nisso, e gostaríamos de compreender de que forma é que está a ser utilizado e com que fito está a ser desenvolvido esse trabalho, que é, antes de mais, um direito, não é? Mas que, se não for bem direcionado, será de facto um mau serviço que se presta. Eu julgo que tinha interesse que pudessem desenvolver a questão da ausência de resposta a dois aspectos que são clínicos. Um é a toxicodependência, e, portanto, sabemos que há uma enorme adesão, quando existem essas condições, há uma enorme adesão e resultados espetaculares, digamos assim, quando há unidades livres de droga, mas depois sabemos que essa realidade não é transversal, e, portanto, queríamos saber também, ao mesmo tempo, relativamente aprofundar este aspecto da saúde mental, porque é uma das coisas que temos compreendido, e foi o próprio diretor-geral que nos colocou a falta de psicólogos para fazer um trabalho concreto ao nível, por exemplo, de programas dirigidos a pessoas de violência doméstica, quanto mais todos os programas que existem para direcionados a quem está a cumprir pena, e eu termino já, portanto, com muita pena de não podermos aprofundar durante o tempo que seria desejável cada um desses aspectos, mas com o compromisso do PCP de que teremos outros fóruns e outros espaços, e foi isso que pretendíamos aqui conseguir. Tenho que só dizer que julgo que a intervenção do Dr. Diogo Cabrita não faz um bom serviço à APAR e ao trabalho que tem desenvolvido. Felizmente nós conhecemos o trabalho da APAR, valorizamos-lo muito. Este era um espaço privilegiado para poder utilizar como forma de defender os reclusos. O Dr. Diogo Cabrita, julgo que não espelha aquilo que é a sua organização, optou por fazer um ataque virulento, se é que posso usar a expressão, se não ofende as convicções do Dr. Diogo Cabrita, contra o PCP, que, sobretudo, é absolutamente injusto, e julgo que isso é reconhecido por todos aqueles que acompanham o processo legislativo e todos aqueles que acompanham, nomeadamente, os processos orçamentais. Muito obrigada. Muito obrigada, senhora deputada. Foram várias as questões colocadas, mas nós temos estas regras que temos que cumprir, e, portanto, peço da vossa parte também um esforço para o cumprimento da grelha final, a que têm direito de mais 10 minutos cada um, e também a dizer que, obviamente, esta subcomissão, que, como referi na intervenção inicial, se dedica exclusivamente a estas questões, que estamos sempre aqui disponíveis para vos voltar a receber, e qualquer documento que nos queiram fazer chegar, podem-nos fazer chegar por e-mail, e certamente tais documentos e tais contributos serão vistos com grande atenção por parte das senhoras e dos senhores deputados, e, portanto, passaria a palavra para a intervenção. Um aspecto. Manifestar que está neste momento a falar o último partido antes do PCP na outra comissão, portanto vou ter que me ausentar, não levem a mal, fica cá a minha camarada que dá apoio e conhece estes temas e que registará tudo aquilo que colocarem. Muito obrigada. Muito obrigada, a senhora deputada está registada, então passaria a dar a palavra ao senhor engenheiro Manuel Hipólito Almeida dos Santos para a sua intervenção final de 10 minutos. Muito obrigado, senhora deputada presidente da Armadura da Costa, e muito obrigado a todas as senhoras deputadas que colocaram questões aqui em nome dos partidos que representam. Muitas das questões que levantaram
estão respondidas nessa fundamentação que entreguei. Se resulta de várias audições já havidas, por uma questão de tempo, nós em 10 minutos não conseguiríamos fundamentar como, nessa documentação que entreguei, ele está fundamentado. Mas alguns aspectos eu poderei referir aqui em mais pormenor. Eu tenho seguido todas as audições que esta Comissão tem feito, todas. E, por exemplo, posso dizer com tristeza que já houve 6 sessões para os profissionais e vamos ter uma só para os reclusos. Não posso deixar de manifestar esta minha tristeza. Parece que há aqui uma importância clara relativamente, que são legítimos as questões dos profissionais. Eu tenho boas relações com os guardas, eu trato os guardas profissionais como camaradas. Entro na prisão, falo com eles, e os técnicos também, mas os interesses dos profissionais não podem sobrepor-se aos interesses da comunidade. E os interesses da comunidade não é que haja reclusos que estejam na prisão, como já foi dito aqui numa intervenção à vida, quando foi discutida a petição da APAR, que os criminosos devem apodrecer nas prisões. Eu fiquei espantado com essa declaração ouvida aqui na Assembleia da República. Está na gravação, se quiserem lá ver, quando foi discutida a petição da APAR. E, portanto, nós não defendemos isto. E por isso é que achamos que tem que haver mais tempo para se ouvir aquilo que se passa nas prisões, que afeta a vida dos reclusos e a vida da sociedade. Porque se os reclusos não saem de lá reinseridos, voltarão à via do crime e a sociedade aí pagará um preço mais elevado. Tenho seguido todas estas audições e há uma coisa que nos contactos com várias senhoras deputados, eu tenho assistido, não pode ser dito, se calhar no plenário, é que me têm dito que, enquanto não houver consenso em todos os partidos, vai ser difícil avançar, porque o primeiro partido que avançar com uma proposta vai ser penalizado eleitoralmente. E isto é assumido pelos partidos, pelos deputados que me dizem a mim. E, portanto, eu acho que há aqui uma falta de coragem. A democracia não é saber se aquilo que se defende vai ter mais votos ou menos votos. A democracia não é conquista de votos, é defesa de posições justas. E isto tem-me sido dito, e é por isso que, se calhar, nestes últimos anos não houve nada de significativo, porque todos os partidos, e eu sei, é legítimo que tenham interesse em ter votos, mas não podem condicionar a justiça a ter mais ou menos votos. Por exemplo, até 2010, todos os anos, no relatório anual da Direção-Geral, havia um relatório individual de cada estabelecimento prisional, de cada, com o número de incidentes, o número de consultas das diferentes especialidades, o número, toda a vida de cada estabelecimento estava espelhado e nós tínhamos os 49 estabelecimentos prisionais com cada um dos relatórios. Desde 2011 que eu tenho andado a insistir, porque é que deixaram-se de divulgar os relatórios individuais. Agora a Direção-Geral faz um relatório global, põe todos os estabelecimentos lá dentro e acaba-se por não ter uma visão profunda da vida de cada estabelecimento prisional. Eu tenho perguntado a alguns diretores, e eles dizem, nós continuamos a fazer os relatórios, se a Direção-Geral não os divulga é porque não quer. E pergunta é esta, porquê é que a Direção-Geral não quer divulgar? E a pergunta que eu deixo aqui às senhoras deputadas é, porquê é que a Direção-Geral se mantém nesta posição de opacidade, de não divulgar o relatório, como fez? Este é o último, 2010, por exemplo, e este é o relatório é muito grande, este é um relatório de um dos estabelecimentos prisionais. E este relatório eu trago aqui até porque era interessante para os seus deputados e senhoras deputadas aqui tomarem decisões de uma coisa que é crucial. Até 2010, por exemplo, podíamos comparar os relatórios das duas prisões femininas de Tires e de Santa Cruz do Bispo, uma sobre gestão privada e outra sobre gestão pública. E se calhar a ideia que se tem que a gestão privada é melhor para as prisões é capaz de não sair tão clara desses relatórios individuais. Leiam o que é que até 2010 se dizia de Tires e se dizia de Santa Cruz do Bispo Feminina, gerida pela Santa Casa da Misericórdia, de quem eu sou amigo do provedor e a quem já falei sobre isto. Portanto, continuamos a considerar imprescindível a divulgação individual de cada relatório do estabelecimento prisional. Não é uma coisa que foi feita e que se deixou de fazer. O primeiro argumento que nos deram é que foi a Troika, em 2011 veio a Troika e, portanto, não havia recurso, mas depois a Troika já foi embora. E os relatórios continuam a não ser divulgados. E, portanto, os órgãos de comunicação social divulgam muitas das coisas que se passam nas prisões, nomeadamente quando há agressões a guardas prisionais por reclusos, mas raramente denunciam as agressões dos reclusos por guardas prisionais.
Até porque depois não há testemunhos, não há provas. Nós temos conhecimento porque nos dizem. Nós que vamos lá, eu todas as semanas, quando chego à prisão, vêm-me dizer que fulano tal foi agredido no outro dia porque disse isto a este guarda, disse isto àquele guarda. Mas isto depois não passa cá para fora. Tenho seguido no canal Parlamento todas as audições que houve aqui, nesta Assembleia, nesta subcomissão, e poucas vezes vi aquilo que para nós são valores importantes, como a organização ligada a uma confissão religiosa cristã. Eu nunca ouvi falar no perdão e na misericórdia. E mais de 80% dos portugueses reclamam-se, e o último censo disso é retrato, como professando ideais cristãos de diferentes confissões religiosas. Ora, os dois pilares das confissões religiosas cristãs são o perdão e a misericórdia. E nós achamos que, para diminuir o número de reclusos, tem que se partir do princípio do perdão e da misericórdia e não da punição e da repressão. Tem que haver aqui uma grande inversão na forma como se vê as pessoas que cometem erros. O lema desta nossa organização é este: quem nunca errou que atira a primeira pedra. Eu não estou na prisão por acaso. Eu já cometi tantos erros na vida. Já cometi tantos erros. E conhecendo as circunstâncias que as pessoas que lá estavam quando praticaram o erro, se eu estivesse nas mesmas condições em que elas estavam, eu estaria na prisão. Já dizia Ortega Gasset, o ser humano é ele próprio e as suas circunstâncias. Portanto, temos que ter uma outra visão do perdão e da misericórdia como valores fundamentais da nossa relação em sociedade. E lamentamos que os apelos do Papa Francisco, os nossos apelos e de outras entidades para ações de clemência, perdão de penas e amnistias, a última das quais que fizemos foi no Natal passado, não tenham encontrado receptividade no poder político em Portugal. Um alto responsável desta casa já uma vez me disse, quando nós recebemos aqui o Prémio de Direitos Humanos, a palavra amnistia é a palavra proibida nesta casa. Isto foi-me dito por um alto responsável desta Assembleia da República. Portanto, não pode haver palavras proibidas na Assembleia da República. Lamentamos, portanto, que estes apelos não encontram receptividade. E voltamos a insistir e esperemos que estes atos de clemência possam ter repercussão nestas próximas Jornadas Mundiais da Juventude e reforço o apelo neste sentido e só Vossas Excelências é que têm possibilidade de o fazer. Os jovens reclusos, como já foi, é que este relatório que eu me referi, que dizia que os jovens de 21 anos não deviam ter penas de privação da liberdade, foi aprovado por unanimidade aqui na Assembleia da República, por unanimidade, há 20 anos. E continuam-se a mandar jovens com menos de 21 anos para a prisão. Portanto, os jovens que hoje estão na prisão iriam ficar certamente agradados se esta oportunidade, e aqui, deixem-me ser abertos, é uma visita do Papa, fica a responsabilidade da perda dos votos um bocadinho diluída, mas o que é preciso é que esta visita do Papa se traduza numa ação concreta de olhar para os jovens reclusos. Deixemos também um alerta, quando visitarem as prisões, falem a sós com os reclusos, não falem na presença dos guardas nem dos técnicos. As retaliações por declarações ouvidas pelos técnicos e pelos guardas são reais e permanentes e, portanto, se vão visitar as prisões com presença de pessoas do staff das prisões, aí os presos não vão falar livremente. Portanto, quando forem às prisões, falem com os reclusos a sós. E, se possível, apareçam de surpresa, senão o almoço desse dia vai ser melhorado. E assistam no refeitório às refeições. Assistam a uma das refeições, vão ao refeitório. Se calhar sem dizer antecipadamente que o querem ir. Estás a falar quem há mais de 20 anos visita as prisões todas as semanas. Portanto, façam isso, porque senão a visita é ofuscada. Ainda que, como encontraram em Ponta Delgada, mesmo assim consigam detectar coisas gravosas, mas muito mais coisas detectariam. Um dia que queiram ir a algumas das prisões em que nós temos intervenção, nós temos uma intervenção especial na Diocese do Porto, e eu me disponibilizo-me aí com qualquer delegação, ou previamente dizer à delegação, o que é que eu acharia que era de importante que lá vissem. E neste caso concreto, ainda na última visita, estou quase a concluir, Sr. Presidente, na última visita do Comitê para a Prevenção da Tortura, um dos casos deste recluso que está há 37 anos, que é o Ezequiel da Costa Ribeiro, está há 37 anos, sem nunca ter tido uma precária,
sem nunca ter podido falar com a família fora da prisão, sem nunca ter comido uma cereja, porque não podem entrar cerejas, porque pode levar droga dentro das cerejas, nas prisões. Há 37 anos. A lei de saúde mental, eu também deixei um alerta, eu li a proposta do Governo, é insuficiente. É positiva, é muito positiva, mas não vai acabar com esta realidade. Esta realidade, disse-me um último diretor-geral, o Dr. Rómulo Mateus, tem a ver muito com questões orçamentais. E, portanto, se as questões orçamentais não forem desbloqueadas, a lei de saúde mental não vai resolver isto. O século XIX foi o século da abolição da escravatura, grande luta. O século XX foi o século da grande luta para a abolição da pena de morte. O século XXI tem de ser o século da abolição das prisões. Nós temos que começar a pensar na abolição das prisões. As prisões não resolvem nenhum problema social. Estamos disponíveis para falar com todos os partidos políticos, como dissemos, pedimos frequentemente reuniões, já falamos com a maioria dos partidos políticos desta Casa, e, portanto, sempre que acharem que nós podemos ser úteis, digam-nos. Duas coisas específicas que nos deixaram aqui, no final. Que reformas de fundo para o sistema penitenciário, diminuição do número de reclusos, alteração do Código Penal, alteração da moldura penal. Vai saber o que se faz nos outros países da União Europeia. Nem é preciso inventar muito, vamos ver porque é que os outros têm uma população prisional menor e nós somos dos países com o maior número de reclusos por 100 mil habitantes da União Europeia, com o maior tempo médio de cumprimento de pena. Temos o triplo, quase o quádruplo da União Europeia. Porquê? E andamos a vender a nossa imagem de país pacífico. Então, se calhar é porque os criminosos estão todos na cadeia, temos que dizer isso de forma aberta. Depois, o trabalho dos reclusos. O trabalho dos reclusos é um trabalho escravo. E porquê é que não há mais trabalho? Não há dinheiro para trabalhar no campo, é preciso comprar enxadas. Quando eu há bocadinho falei no fundo de reserva, que é utilizado, que os reclusos são obrigados, de todo o dinheiro que ganham, dos poucos euros que ganham, 25% ou 30% ficam num fundo de reserva, à guarda do estabelecimento prisional. E não houve uma altura que eu falei disto com um diretor com quem eu tinha à vontade, e ele disse-me o seguinte: não levante essa questão, esse é o dinheiro que nós temos para o nosso fundo de maneio, senão eu depois, onde é que eu tenho para comprar a lâmpada quando se fundo uma lâmpada? Tenho que pedir à Direção-Geral. O dinheiro do fundo de reserva é o fundo de maneio dos estabelecimentos prisionais. É admissível isto? Não há dinheiro para comprar ferramentas, para comprar utensílios para o trabalho. Ainda agora os confessionários da Jornada Mundial da Juventude vão ser feitos por reclusos. Eu já perguntei ao responsável da Igreja por esta área quanto é que cada recluso vai receber por hora. E eu até tenho uma boa relação pessoal com ele, mas ainda não me respondeu. Fica aqui a pergunta: quanto é, porque esta vai ser uma organização subsidiada por Orçamento Geral do Estado e por várias autarquias, quanto é que cada recluso vai receber por hora para construir os confessionários? Portanto, não há trabalho porque não há meios. E há muitos reclusos a pedirem trabalho, mas que não nos dão trabalho porque não há possibilidade de ter utensílios e ferramentas para que esse trabalho seja feito. Doentes em fase terminal, Sr. Presidente, é o último caso. Doentes em fase terminal. Vou-vos contar um exemplo concreto que nós divulgamos e que vem na comunicação social. Foi em fevereiro deste ano que morreu um recluso que estava em Santa Cruz do Bispo já há 17 anos também, como inimputável. Este recluso, em dezembro de 2020 e 2021, foi transferido para o Hospital de Magalhães Lemos. E não sabemos porquê. Eu, na semana seguinte, quando lá cheguei, perguntei para ele, estava no Hospital de Magalhães Lemos. Fui ao Hospital de Magalhães Lemos e ele já tinha ido para o Hospital de Santo António. Fui visitá-lo ao Hospital de Santo António, já estava ele nos últimos dias de vida, porque tinham-lhe diagnosticado uma tuberculose disseminada por todo o corpo. Ele esteve à guarda do Estado durante 17 anos. Não foi detectada a tuberculose disseminada e disse para o médico de Santo António, ele já tem isto há anos. Só foi para o hospital no último mês de vida. É assim que funcionam os serviços clínicos nos estabelecimentos prisionais, porque há poucos médicos, eles têm muitos reclusos e têm pouco tempo para cada recluso. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigada. Agora passaríamos então à intervenção final da Associação Portuguesa de Apoio ao Recluso. Passava a palavra agora ao Dr. Vítor Ilharco, Secretário-Geral. Sem ser doutor, mas... Muito bem.
A APAR é uma associação que já existe há cerca de 30 anos, não tem nenhum funcionário pago nem nunca teve, 95% dos nossos sócios são reclusos, são proibidos até de pagar cotas, não aceitamos subsídios do Estado e, portanto, temos todo o direito de falar livremente, aliás, como a OVAR e como a associação. No entanto, eu não vou expressar nenhuma opinião, atendendo a que estou a falar com gente inteligente e informada, vou só dar alguns números, porque isto penso que é o mais importante. Portugal, dizem todas as estatísticas oficiais, é o país mais seguro da Europa, com menos crime, é o país que tem mais presos per capita e é o país onde as penas realmente cumpridas são as mais longas. Qualquer coisa estará errado aqui, na minha ótica. Vamos falar, respondendo em primeiro lugar à Sra. Marta Temido. O problema dos regulamentos internos da cadeia, o que é que nós vemos de errado? Por exemplo, até há 6, 7 anos, os reclusos podiam receber dos seus familiares, durante as visitas, alguns alimentos, algumas roupas, tabaco, etc., para melhorar a alimentação das cadeias, que, como disse o Dr. Diogo Cabrita, até há bem pouco tempo eram 3,20 € por dia para as 4 refeições, dava 80 cêntimos por cada refeição. Quando um visitante leva comida para os seus familiares que estão na cadeia, alguns bens, enchidos, queijo, etc., fruta, não só melhora a sua alimentação, como é uma maneira de mostrar que há solidariedade, que ele pode continuar a contar com os laços familiares e isso ajuda na reabilitação. Proibiram tudo isso unicamente, simplesmente para aumentar o negócio das cantinas, das 49 cantinas. As 49 cantinas, segundo a Associação Sindical dos Juízes, deu, num ano, 680 mil euros de lucro. Lucro, não é venda, 680 mil euros de lucro. Foi a Associação Sindical dos Juízes que escreveu isto numa revista, e só porque tinham desaparecido 80 mil euros. E eu pergunto se conseguem imaginar uma pequena localidade com 12 mil habitantes, todos têm que comprar tudo o que é necessário no único supermercado da terra, se esse supermercado consegue ter 680 mil euros de lucro. Consegue porque os preços são de tal modo exagerados. Nós podemos mandar alguns exemplos onde os preços das cantinas são mais do dobro do que no exterior. Também a proibição de visitas com base num regulamento interno que ultrapassa a lei. Por exemplo, quando foi o início da Covid, por razões óbvias, diminuíram das 2 horas semanais das visitas para meia hora. O Covid já acabou. Metade das cadeias ainda só permite 1 hora de visita semanal. Porquê? Isso viola a lei. Como é que um diretor da cadeia que diz ao recluso, olha, o senhor está aqui porque não cumpriu a lei, depois consegue não cumprir a lei em relação a esse recluso? Isso é o cúmulo da perversidade, combate tudo o que possa ser um exemplo para a reabilitação. A prisão perpétua não é só o caso dos inimputáveis, que, como o Sr. Engenheiro Almeida Santos muito bem retratou. Não, eu na sexta-feira visitei um recluso que visito com frequência em Vale do Judeu, chama-se Mário Reis, quem quiser, está por assaltos a bancos, onde roubou 20, 30 mil euros, está há 28 anos seguido, na cadeia. Eu também lhe disse, queres assaltar bancos, vai para o Conselho de Administração. Isso é muito mau negócio o que andas a fazer. Mas ele parece que não está habilitado para isso. Um exemplo péssimo das nossas cadeias no que diz respeito à saúde, nós, há questão de 3 meses, conseguimos que as crianças de Tires fossem vacinadas, porque as crianças até 2 anos nunca tinham sido vacinadas, nem sequer o Plano Nacional de Vacinas. Vamos falar dos doentes em estado terminal, perguntou a Sra. Márcia Passos. Como é que eles são tratados? Muitos deles, graças à solidariedade dos companheiros, que são eles que os atendem, que lhe dão banho, que lhe vão levar o comer, porque estão na cama e não têm possibilidades. Sabe que as nossas cadeias, as clínicas, vão a concurso
e depois aquela que oferece melhores condições, segundo os conceitos do Estado, é que ganha o concurso. Há 4 anos, as 49 cadeias tinham clínicas que eram geridas pelo dono da empresa, que era um recluso que estava preso em Coimbra. E ele é que era o dono da empresa que geria as 49 clínicas das cadeias. Eu posso contar aqui, pode haver um ou outro dos seus deputados e um ou outro dos meus colegas das associações que podem pôr em dúvida, mas isso será verdade. Mas se nós contarmos isto na Europa, ninguém acredita, por isso simplesmente chama-me logo mentiroso e, portanto, eu evito até de contar essas coisas, também por vergonha. O trabalho dos reclusos. O trabalho dos reclusos é um problema fundamental, não só para os reclusos, mas para a própria sociedade. Eu pergunto, uma empresa, como por exemplo havia em Guimarães, havia uma empresa de calçado que abriu falência, os sócios ficaram impedidos de continuar a gerir, faziam os sapatos na cadeia. Eu pergunto, mesmo as empresas que estão dentro das cadeias, trabalham em tempo, pagam segurança social, pagam seguro aos reclusos. Isso não é concorrência desleal também com as outras empresas? Ninguém consegue chegar a um plano, ao programa, ao contrato com essas empresas, não se consegue. E, portanto, claro que nós queremos que haja quanto mais trabalho possível nas cadeias, os preços também querem. Houve uma altura em que havia algum trabalho que era com os concursos daqueles programas da Europa, que a Europa pagava os cursos. Deram, por exemplo, um curso a 800 reclusos para combater incêndios. E eles tiraram o curso. Quando chegou ao verão, houve um incêndio, pediram a colaboração dos reclusos, claro, disseram que eles não podiam ir porque uma questão de segurança. Mas, passado 3 meses, concorreram a um novo concurso para mais de 300 reclusos irem fazer o curso. Mas pronto, enquanto estiveram ali, ganharam algum dinheiro. Há uma empresa que nós fazemos sempre questão de salientar, que é a Delta. O Comendador Naveiro entrega todas as máquinas da Delta para serem reparadas nas cadeias, paga o salário mínimo aos reclusos, por isso é que ele é sócio honorário da APAR, mas é realmente o único exemplo de tantos trabalhos nas cadeias. Perguntam o problema das cadeias quando dizem, muitas vezes até aqui, eu ouvi aquilo que o Sr. Engenheiro Almeida Santos também ouviu, no debate sobre o projeto que nós apresentámos para uma possibilidade de um perdão de penas. Nós apresentámos o projeto do perdão de penas não é para branquear o crime. A APAR é bem clara, não branqueia o crime. Agora, quando um juiz condena um determinado cidadão a uma pena de prisão, faz o seguinte, cumpre o que está no Código Penal e no Código de Processo Penal, dá-lhe um X tempo de pena, partindo do pressuposto que ele vai cumprir a sua pena conforme a Lei de Execução de Penas estipula. A verdade é que não é isso que acontece. O recluso cumpre a pena de um modo muito mais gravoso. Não tem saúde, não tem educação, não pode estudar, não pode trabalhar, não tem visitas, não pode telefonar para a família, não pode ver os seus entes queridos. Portanto, um Estado muito mais gravoso, porque unicamente por culpa do Estado. Não é deste governo, é de todos. Há 40 anos que as cadeias estão assim. E, portanto, seria da mais elementar justiça que houvesse a possibilidade de tirarem à pena de prisão um X tempo, como compensação para a cadeia ser mais grave do que aquilo que a própria lei determina. Nós propusemos que todas as penas até 6 anos retirassem 1 ano. E depois, tudo o que fosse além de 6 anos, tirassem mais 2 meses por cada ano. Parece-nos da mais elementar justiça. Um senhor deputado disse que, por ele, os reclusos deviam apodrecer nas cadeias. Eu comecei a minha carreira de jornalista no Jornal Fundão, muito antes do 25 de Abril, tenho um enorme respeito pela democracia, fiquei com medo que a democracia estivesse a apodrecer e mesmo na casa da democracia. Isso é que me deixou preocupado. Em relação aos guardas prisionais, também foi uma questão que me puseram aqui, que eu acho importante. A APAR dá toda a razão à luta que os guardas prisionais fazem pela melhoria do seu estatuto e dos seus ordenados e tudo isso. Agora, estas greves, nós nunca podemos estar de acordo com isso. Num ano, os sindicatos dos guardas fizeram 330 dias de greve, num ano. Essas greves, para o recluso, impede de telefonar para a família, de ter visitas normais, de trabalhar, de estudar.
mas isso também ia lá. Portanto, sempre os únicos prejudicados nesta greve são reclusos, porque vejam, quando se faz uma greve, luta-se contra a entidade patronal para conseguir alguns objetivos. A entidade patronal, o Estado, não vai melhorar, não vai dar nada aos guardas, porque os guardas cumprem o seu dever. Abrem e fecham as portas a horas certas, não deixam fugir os presos. Portanto, para o Estado, a greve, haver greve ou não, os guardas continuam a receber o seu salário. Também não ficam prejudicados. Quem é que fica prejudicado? O recluso e as suas famílias. Só um ponto em relação ao trabalho e ao estudo, para se perceber qual é a importância do trabalho, que há pelo trabalho e pelo estudo, basta dizer isso. Há uma enorme dificuldade para estudar, porque não têm acesso a nada, a livros, a computadores, a nada. E agora imaginem uma pessoa que está a trabalhar ou que está a estudar e que comete o mais pequeno delito dentro da cadeia, insulta um guarda. Qual é a pena dele? Sai do trabalho ou sai do estudo? Imediatamente. Portanto, consideram isso, e é uma pena realmente, mas é justo, será? Nós estamos sempre dispostos a mandar, tenho aqui depois distribuir todos estes elementos e agradecemos, é a segunda vez que eu venho aqui com o Sr. Engenheiro Almeida Santos, é uma honra para a par vir à Casa da Democracia e ser recebidos, e por isso agradeço uma vez mais, e foi um bocado atrapalhado, mas 10 minutos é muito curto. Muito obrigada. Realmente os tempos são curtos, mas foram aqueles tempos que foram aprovados e que têm sido postos em prática todas as entidades que têm sido ouvidas na subcomissão, e isto para dizer que todas as entidades que foram aqui ouvidas tiveram exatamente o mesmo tempo para falar do que o vosso, e, portanto, em relação a essa matéria, também de prestar este esclarecimento, antes de passar a palavra final à Associação de Defesa dos Direitos dos Reclusos, penso que será o seu Presidente, não é, Dr. Machado, a lá falar. Obrigado. Bom, vamos provavelmente repetir-nos em alguns aspectos em relação às intervenções anteriores, mas isso não é necessariamente mau. Pelo contrário, eu direi que isso traduz algum consenso em algumas situações que são importantes. Eu direi, em primeiro lugar, relativamente à redução do número de reclusos. Aqueles que não são juristas não estarão familiarizados com esta expressão de que o direito penal tem natureza fragmentária, mas isto significa basicamente o quê? Que o direito penal tem uma intervenção, ou deve ter intervenção mínima, e deve ser só convocado para resolver aquelas situações que não encontram outra forma de serem reguladas. E nós abusamos, efetivamente, da criminalização. Em Portugal, qualquer coisa que possa ser não normativa, no sentido daquilo que se decide, vai-se logo para a criminalização. Portanto, eu acho que o primeiro ponto é exatamente este. É intervir a nível legislativo, retirando do direito penal aquilo que não faz parte do direito penal. Até o podemos levar para o direito contraordenacional. Embora eu vos diga que, não raras vezes, mais vale levar uma multa penal do que uma contraordenação, porque, efetivamente, o valor das contraordenações em Portugal é brutal. Eu digo de forma diferente, mas na verdade é isto. Somos todos, e os reclusos também, essência e circunstância. Nós fazemos aos reclusos, quando os mandamos para as cadeias, e perdoem-me a ousadia da expressão, o mesmo que fazemos com as pessoas que precisam de apoios sociais. Nós escondemos os reclusos e damos apoios sociais, mas com a mão escondida. E os apoios sociais que são dados em Portugal significam o perpetuar da pobreza e o retirar a oportunidade às pessoas de terem dignidade na sua vida e, portanto, empurrá-las para o mundo do crime, não raras vezes, porque, efetivamente, se nós formos ver estatisticamente, e se retirarmos os crimes fiscais da equação, então quase todos aqueles que estão nas cadeias são efetivamente pessoas pobres, de origens humildes, gente que não teve oportunidade na área da saúde, na área da educação e que não tiveram efetivamente qualquer tipo de apoio e que, sendo marginalizadas, aqueles a quem nós fomos dando o subsídio só para que não passem na minha rua e não partam o vidro do meu BMW para me roubarem o rádio,
eu não me importo de pagar os meus impostos para os pôr ali nos bairros sociais. E é assim que nós tratamos as pessoas e é assim que nós perpetuamos um ciclo de criminalidade e um ciclo de não integração destas pessoas. E isto é preciso que se diga. Depois, temos aqui uma coisa em que somos absolutamente consensuais. A agenda de trabalho digno nas cadeias. Já foi aqui falado, não há trabalho digno nas cadeias. E esta gente, que cumpre às vezes penas muito longas, fica logo amputada dos seus direitos a uma reforma condigna, porque não há pagamentos para a segurança social de coisa nenhuma. Portanto, só isto impede, objetivamente, qualquer uma destas pessoas que está a cumprir uma pena de prisão, de ser tratado com a dignidade que merece, com os direitos que são reconhecidos à maioria dos trabalhadores, e bem reconhecidos, diga-se, mas a eles não são efetivamente reconhecidos. Não tendo segurança social, não tendo descontos, um dia, quando forem para a reforma, têm esse problema. Há aqui uma questão que nos parece absolutamente essencial, que é a universalidade na atribuição de apoio judiciário a todos os arguidos que estejam a cumprir penas de prisão. E porquê? Porque nós, quando entramos no Serviço Nacional de Saúde para ser operados, para ficar internados, ele é gratuito e universal. Porque é que estas pessoas a quem são retirados os direitos e são metidas nas cadeias têm que suportar encargos com taxas de justiça, com advogados. Ele tem que ser atribuído de forma universal. Depois, relacionado ainda com isto, a obrigatoriedade de presença e assistência do advogado em todas as intervenções que existam nos juízes nos juízes de execução de penas. A atuação dos advogados termina, não raras vezes, no trânsito em julgado da decisão que condena alguém e manda para a cadeia. A partir daí, o recluso raramente vê o advogado, porque acabaram os recursos, acabou isto, acabou aquilo. Mas ele entra num outro mundo, que é o mundo das sanções disciplinares completamente arbitrárias. Aquilo que disse há pouco é verdade. Se disser a um guarda, olha, vai dar uma volta, não tem direito de ir para uma precária porque está a cumprir ali uma sanção disciplinar que é arbitrária, que é imposta, não é? Porque nós estamos a falar ali de gente a quem retiram toda a humanidade. Um recluso não é uma pessoa. Começa logo por isto. O Código de Execução de Penas proíbe-o, mas eu entro invariavelmente num estabelecimento prisional e digo: qual é o número de recluso que o senhor quer ir ver? Número de recluso. Senhores deputados, as pessoas deixam de ter nome para passarem a ter número e querem nos impor e insistem em dar-nos o número do recluso para que da próxima vez que nós lá vamos, digamos o número do recluso e não o nome da pessoa que ali está, que é uma pessoa que tem que ser tratada com essa dignidade. Portanto, enquanto há a execução da pena, sobretudo a pena de prisão, a pena privativa de liberdade, todo o recluso devia ter um advogado, a quem eram obrigatoriamente notificados os relatórios feitos pelos chamados educadores, que muitas vezes não são nada mais, nada menos do que pessoas que condicionam a vida destes reclusos e que não lhes dão apoio rigorosamente nenhum. Temos que pensar claramente em alargar o leque e o âmbito e a amplitude das visitas íntimas, mas sobretudo das visitas em contexto familiar. Falava-se há pouco das greves e do efeito e do impacto que têm. Efetivamente, eu não consigo perceber como é que uma greve consegue chegar a um propósito quando os únicos que ficam prejudicados são os arguidos. Isto para o Governo é exatamente indiferente. Quer dizer, que o arguido passe 23 horas por dia na cela é exatamente igual a que saia de manhã ou saia à tarde. Portanto, eu não consigo entender de que forma é que assim defendemos os nossos direitos. Agora, é absolutamente essencial que em contexto familiar, a mulher, o marido, o companheiro, a companheira, seja quem for, o pai, a mãe, o tio, possam fazer uma visita alargada, porque são estas pessoas que vão dar apoio ao recluso quando ele retorna à sociedade. Sem estes apoios, a reincidência não é uma circunstância, é um facto e é uma evidência, porque não há forma de acolher estas pessoas. Veja-se, por exemplo, este ano, na altura do Natal, as greves prisionais levaram a que em determinados estabelecimentos prisionais a reunião familiar, aquela reunião mais alargada, a visita de Natal, fosse tida no dia 7 de dezembro.
Como é que isto se explica a um filho de 8 anos, a um filho de 10, a uma mulher, a um marido, a alguém que está cá fora, a um pai, a uma mãe? Como é que isto se explica? Isto não tem qualquer sentido, mas continuávamos a levar os reclusos para as diligências urgentes, não fosse ultrapassar a prisão preventiva e eles tinham que ser libertados. Dizendo aos reclusos, isto é para te garantir os teus direitos. Isto é qualquer coisa de extraordinário. Garantir os meus direitos, mantendo-me recluso, levando-me a um juiz que me vai manter novamente aqui. Esta é outra coisa. Depois temos a questão dos atos médicos. Efetivamente, há carências gravíssimas a este nível. Nós temos, às vezes, consultas que estão marcadas com mais de um ano e que, de repente, porque também há uma greve ou porque há uma outra situação qualquer, olha, nomeadamente uma greve de um guarda prisional. Eles estão de greve e não levam um recluso a uma consulta que ele tem marcada há 1 ano e meio. Ora, se somarmos isto aos efeitos da pandemia, a tudo aquilo que provocou constrangimentos no Serviço Nacional de Saúde, temos aqui um coquetel explosivo. Esta gente vai padecer de doenças que não foram detectadas a tempo e não tiveram tratamento. Autorizar a possibilidade de que eles possam recorrer a médicos privados era um ato não só, eu direi, de inteligência, de gestão, mas um ato também de humanidade, ou pelo menos incluir nos serviços mínimos a obrigatoriedade de transportar os reclusos para que a assistência médica não seja sonegada. Depois temos outros casos concretos. A quantidade, os sacos de roupa que as famílias podem levar. Nós falamos de pobreza energética no nosso país, criamos até projetos e subsídios para substituir as janelas. Eu desafiava a que se fosse feita uma daquelas avaliações da qualidade, da certificação energética dos edifícios nas cadeias portuguesas. Vocês ficariam espantados, porque aquilo não cabia em nenhuma das grelhas que existem. Esta gente passa frio, mas frio horroroso, e com a obrigação de que no inverno e no verão a quantidade, o saco que se leva de roupa, que as pessoas levam de casa, que os familiares levam de casa, é exatamente o mesmo, quando as condições são completamente diferentes. Temos a questão dos telefones. Essa é uma questão que até já foi aprovada e comunicada pela Sra. Ministra da Justiça. Vejam, por exemplo, Alcoentre tem 7 telefones para 400 reclusos. 7 telefones para 400 reclusos. 15 minutos por dia de direito de cada recluso fazer uma chamada, com 2 horas abertas de manhã, 2 horas abertas à tarde e na hora do almoço. É uma questão de fazermos contas e vermos quantos é que têm efetivamente acesso a fazer uma chamada. O que é que isto provoca? Conflitos entre os reclusos. O que é que isto provoca? Animosidades. E depois provoca que as pessoas quebram os seus laços familiares, quebram a sua ligação afetiva ao mundo exterior e dificulta naturalmente a sua reinserção. Quanto à alimentação, deixem-me dar-vos um exemplo. Leva-se alguém a um estabelecimento, a um julgamento. O julgamento termina perto da 1 da tarde. Vai ser transportado para o estabelecimento prisional. Chega ao estabelecimento prisional por volta das 2 e pouco. Vai comer aquele peixe vermelho fantástico, cozido, com umas batatas mal amanhadas, frio, na sua cela. E vai aquecer aquela comida, porque é o direito que tem de o fazer, entre os cobertores da sua cama. É esta a alimentação que nós damos aos reclusos. Ligando isto à questão que falaram das doenças mentais. Eu direi que temos um problema ainda mais grave do que esse das doenças mentais, embora esse seja, efetivamente, um problema grave. Eu digo mais grave porque, infelizmente, algumas destas pessoas que têm estes problemas não conseguem sequer ter consciência daquilo que lhe fazem, que são as pessoas idosas. Nós, cá fora, pegamos nas pessoas idosas e levamos-las para lares, temos tratamentos diferenciados. Na cadeia, a alimentação que é dada a um recluso com 80 anos é exatamente igual à alimentação que é dada a um recluso com 22 anos. As necessidades alimentares são completamente diferentes. Aquilo que as pessoas precisam é completamente diferente. E, portanto, há aqui uma série de questões relacionadas com este tratamento aos idosos. As cadeias não são lares de idosos e, portanto, é necessário não só aproveitar a vinda do Papa para dar um sinal de reconciliação, é de perdão, mas também de reconciliação da sociedade com estas pessoas, e se calhar aproveitar para pegar também nas pessoas mais velhas, naquelas que já não estão ali a fazer nada.
porque o princípio fundamental é o princípio da ressocialização, e pegar numa pessoa que tem aquela idade e esperar que ela vá ser ressocializada e que depois volte, não faz nenhum sentido, e aproveitar para amnistiar parte destas penas, com o cuidado que isto tudo merece, mas aproveitar esta oportunidade. Muito obrigado pela oportunidade que nos foi dada. Muito obrigada, nós é que agradecemos, uma vez que estamos neste momento a funcionar exatamente para nos debruçarmos sobre estas questões. Agradecer mais uma vez a vossa presença, a vossa disponibilidade para cá virem à Assembleia da República e dizer que estamos sempre aqui ao vosso dispor para aquilo que achem adequado e para os contributos que eventualmente nos queiram continuar a fazer chegar. Muito obrigada. Está terminada a reunião.